Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje nós vamos falar de definição de função, a parte 2, onde nós trabalhamos a identificação das relações que são funções, ok? Fique atentos, hein pessoal, pegue um caderno, faça as anotações e bom estudo aí pessoal! Bom, primeira coisa, a definição de função que nós já vimos nas aulas anteriores é essa aqui, ó. De um modo geral, dado dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B, se e somente se, para todo x pertencente aos reais, existe um único y pertencente a B, de modo que x se relacione com y, ok? Então, nesse tipo de função, a nossa relação se dá assim, pessoal. Olha aqui, ó. Nós temos essa notação, olha aqui, ó. Que você diz que é uma função, nós chamamos, se chamarmos essa função de f, ok? Essa função f vai pegar uns elementos do conjunto A, vai levar nos elementos do conjunto B, ok? De modo que pega um elemento x no conjunto A e se relaciona com o elemento y do conjunto B. Bom, mas isso nós vamos entrar em detalhe em uma outra aula, onde nós vamos abordar simplesmente a notação usada em função, ok? Vamos preocupar em compreender a definição em si. Bom, as principais formas de expressar uma função são essas. Bom, em um texto, então você, por exemplo, ao estudar e ao resolver exercícios de vestibulares, de concurso ou do cotidiano acadêmico, você precisa interpretar em um texto que aquilo se trata de uma função. Então tá aqui, ó. Olha ali, ó. Pedro Gabriel vende cada chocolate por R$3, ok? Como fica a relação entre o preço de venda e a quantidade vendida, ok? Então, ele quer saber qual que é a relação que existe entre o preço de venda e a quantidade vendida. Então, você olha e fala assim, opa, esse aqui está com cara de função. Então, ó, o preço que ele vai vender e a quantidade que ele vende se relaciona. Um outro modo é através de uma tabela. Então, você observa uma tabela com valores quantitativos. E ali, pessoal, está o preço que ele vai conseguir, né? E a quantidade. Então, se ele vende um bombom, R$3. Se ele vende 2, 6. Se ele vende 3, 9, 4, 12. Opa, as quantidades estão se relacionando com o preço que ele conseguiu com as vendas desses bombons, ok? Então, eu olho para essa tabela e falo assim, eu consigo relacionar essas duas colunas aí com alguma relação matemática. Uma equação matemática. Então, por exemplo, no caso dos bombons de Pedro Gabriel, nós poderíamos dizer o seguinte, se x é a quantidade e y é o preço, então eu posso dizer que o preço é 3 vezes x, ou seja, quanto que um cidadão vai pagar pela quantidade de bombons que ele comprar. Um outro modo é o seguinte, pode ser através de um diagrama. Então eu observo aqui, esse diagrama, chamado também de diagrama de Venn. Então, observe que aqui está as quantidades, ok? Então, nesse aqui eu tenho a quantidade, ok? E desse lado eu tenho o preço que alguém vai pagar e está relacionado. 1, 3, 2, 6, 3, 9. Então, eu tenho que ter a habilidade de olhar no diagrama e perceber uma relação de caracteriza a função. Também através de um gráfico. Eu tenho que olhar em um gráfico
e ao observar o gráfico, eu verificar que esse gráfico está trabalhando com função, ok? Então, observa aqui. É lógico que aqui eu não quero que você saiba olhar quando o gráfico é função, quando o diagrama é função, quando a tabela é função e quando o texto é função. Eu estou apenas apresentando a vocês como que as funções aparecem na vida da gente. Então, você pode dar de cara de uma função lendo um texto, ou analisando uma tabela, ou uma equação matemática, ou olhando o diagrama, ou até mesmo um gráfico. Todo gráfico é função? Não. Todo diagrama é função? Não. Toda equação matemática vai representar uma função? Talvez não. E uma tabela? Também não. E um texto? Todo texto que fala de quantidades quer dizer que é função? Não. Mas as funções podem se apresentar desse modo. Certinho? Não confunda isso. Nas próximas aulas vamos discutir esses tipos de relação. Bom, observe, por exemplo, o diagrama das relações abaixo. Olha esse diagrama. Será se esse diagrama representa uma função? Será se aqui há função? Certo? Será que existe uma função de A em B? Ok? Será que é função de A em B? O que você acha? Eu imagino você respondendo aí, assistindo esse vídeo. Vamos ver? Não! Essa relação aí, ó, não é função. Por quê? Porque se você voltar lá, para ser função, olha aqui, ó, é função se somente se todo elemento de A se relacionar com o único elemento de B. Então, vamos analisar esse caso, será? Ah, não, professor, nem todo elemento de A, olha, o 1 não se relaciona com ninguém. Então, não é função nisso daqui. Olha esse outro. Será que isso daí é função, pessoal? Será, meu Deus? Né? Será se é função? Será? Meu Deus. A resposta é não. Qual é o problema? O problema é que cada elemento de A se relaciona com um único elemento de B. Opa, aqui nós temos o elemento 4 do conjunto A se relacionando com dois elementos de B. Isso não pode. E nesse diagrama, pessoal, será se é função? Será se é? Será se não é? Ó céus, será se é? Esse é função. Por quê, professor? Cada elemento de A se relaciona com um único elemento de B. Mas, professor, sobrou o número 9 e o 10 no B. Não tem problema. Para ser função, basta que não sobre elemento de A e não tenha um único elemento de A relacionando com dois elementos de B. E nesse diagrama aqui, gente, será se isso é função? Ó céus, é função. Professor, mas olha, tem o elemento B e o elemento C do conjunto A se relacionando com o elemento 2 do conjunto B. Isso pode? Pode. Não pode é o contrário, tá? Dois elementos diferentes de A relacionando com um único de B? Pode. Mas um mesmo de A relacionando com dois de B? Não, isso não pode, ok, pessoal? Muito bem. É isso aí, pessoal. Bom estudo para todo mundo. Não esqueça aí, ó, de apertar aí embaixo, se inscrever no nosso canal, beleza? Ativar o sininho para receber novas aulas top dessa, ok? Falou, gente!